Com a flexibilidade que você precisa e com duração a partir de 18 meses. E você ainda pode garantir uma pós-graduação de graça para o seu currículo. Matrícula por apenas R$ 69,00 e mensalidades a partir de R$ 179,90 durante todo o curso. Acesse graduação.uninasal.digital ou ligue 0800 281 9999 e inscreva-se agora. Pavimento Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Volante da Silva. Volante da Silva fala sobre a dificuldade da estreia diante do Ceará. Leão do Mercado estreia no próximo domingo às 17 horas na Arena Romeirão. Lateral esquerdo e volante vindos do sul do país falam dos preparativos do Icasa para a Série B. Torcida do Ferroviário faz festa no aeroporto Pinto Martins na chegada do elenco coral classificado para a fase de grupos da Pré-Copa do Nordeste. Fortaleza e Iguatu na abertura do Campeonato Cearense. Poderemos não ter venda de ingressos para sábado. Atacante do Ceará desembarca e já são 11 jogadores apresentados no Vozão, adversário do Guarani, no próximo domingo. Ingressos à disposição dos torcedores para o jogo entre Guarani e Ceará. Fortaleza vence e se classifica na Copinha. Dos 4 cearenses, 2 avançam, 2 pegam o Guanabara. Agora 18h07 no timaço da Vale FM. Vale Esportes é futebol de primeira. O Joada Sorte Cap desta semana está imperdível. Tem R$3.000 em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. E no quarto sorteio de uma só vez, você leva pra casa uma Honda Bros 160, mais uma Honda Start 160 CG, mais R$5.000. É isso mesmo, uma Bros 160, mais uma Honda Start, mais R$5.000 só pra você. E R$10.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de R$500. Tudo isso por apenas R$5. Aproveite! Comprando Joada Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capevisa Capitalização. Joada Sorte Cap. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeira pra construção, é Madeireira Beira-Rio. Material de construção, é Madeireira Beira-Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira-Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira-Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira-Rio tem o menor preço.
vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252, ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na Estrada das Conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. A gestão municipal entrega novas viaturas para promover mais segurança pública em Juazeiro do Norte. Foram entregues 3 carros equipados para atuação em programas como Patrulha Maria da Penha, Centro Seguro e Grupamento Municipal Ambiental. Além de 3 motocicletas para compor o projeto Grupo Tático Motorizado e outras 3 para o Ronda Ostensivas de Prevenção Escolar. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Estamos ao vivo pela Vale FM 99,9 com o nosso Vale Esportes. Aqui não tá legal, JF? Então vamos pra lá. Vamos fazer a inversão. Boa noite pra você, Marco. Boa noite a você que nos acompanha pelo timaço da Vale FM. Chegamos ao nosso segundo encontro da semana. Hoje, terça-feira, finalzinho do dia 10 de janeiro de 2023, Marco. Quer dizer que aquele microfone não tá legal? Não tá. Na hora do intervalo, vamos futucar ele ali e ver se ele fala. Dá umas catucadas pra ele voltar a ser o que ele é. Tá certo, JF. Então, estamos chegando aqui. Lembrando que estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as primeiras notícias do Guarani. Aliás, ingressos para o jogo já estão disponíveis para o torcedor
que quer assistir esse jogo lá na Arena Romeirão. E um preço muito bom, viu? Um preço acessível. R$30. É, rapaz, um preço acessível E para o meia torcedor. 15, né, JF? Nossa, um preço muito bom. Vale a pena o torcedor do Guarani marcar presença. Torcedor do Ceará, com certeza. Nós temos um bom público de torcedores do Ceará aqui em Juazeiro, em toda a região do Cariri. E não tenho dúvidas que vão marcar presença no Romeirão domingo. Pois é, rapaz. Vamos torcer aí para que a gente possa ter um bom público. Daqui a pouco, o Anderson Luiz com as primeiras notícias do Guarani. E hoje, JF, a gente teve o Fortaleza na Copinha, né? Ganhando do Juventus de São Paulo. Acho que foi 2-1 o placar. É, 2-1. Fortaleza classificou, né? Tá classificado. O Floresta já havia se classificado ontem mesmo com a derrota para uma equipe do seu grupo, mas classificou-se graças à vitória do Flamengo, que conquistou a primeira posição do grupo, e o Floresta entrou na segunda colocação. O Pagamentos está eliminado, então dos 4 clubes cearenses... O Ceará também, me parece que o Ceará perdeu Ceará todos, né? eliminado, perdeu todos os jogos. Perdeu todos os jogos, rapaz, todos que situação, os jogos. Hein, rapaz? Que o Ceará campanha... sempre teve boas participações da Copinha, né? Que campanha ruim do Ceará. 3 derrotas, perdeu hoje para um time que eu nunca ouvi falar, sinceramente. Como é que é o nome do time? Eu acho que é Sarjá Brasil. Sarjá Brasil? É, ou Sarja Brasil. Muito prazer, Sarjá Brasil. Nunca ouvi falar. Sinceramente, não saberia lhe dizer também de onde é esse clube. Deve ser algum time de empresário com esse nome, que rola né? muito na Copinha, isso. Rapaz, tem muito esquema nessa Copinha, viu? Tem muito empresário. Tem muito clube de empresários, sem sombra de dúvidas. Muitos olheiros acompanhando as partidas para buscar novos valores, aí negociações. Muito negócio bom, milionário é fechado nessa Copinha, viu, Marcos? Então Fortaleza e Floresta seguem no torneio. Ceará e Pagamentos pegam o Guanabara de volta. Pega o Guanabara e volta. Pega o Guanabara e volta. Foi a primeira participação do Pagamentos da Copa São Paulo de futebol júnior, né? É verdade. Primeira participação, um clube que surgiu há pouco tempo. Hoje está na segunda divisão, né, do futebol cearense, do time profissional, né? O Grêmio Pagamentos. E tomara que possa evoluir mais ainda com esse projeto de base que tem também, assim como o Floresta. O Floresta tem um grande projeto de base. Categoria de base que faz a diferença, né? Desde que tenha um trabalho bom, um trabalho sério, um trabalho com honestidade, com responsabilidade, a coisa flui, né, Marco? Com toda certeza. E sempre houve uma expectativa com relação à participação de clubes aqui do Cariri, de participar de uma Copinha. Eu me lembro na época do Juazeiro Empreendimentos, que era um time que participava de torneios nas categorias de base pelo Nordeste afora. Falou-se muito, não foi possível na época. Há um sonho antigo também de se levar o Icasa para participar da Copa São Paulo, mas isso nunca aconteceu. Só ficou muito no papel, né? Existe, mas que vá como manda o figurino, dentro de campo, com os resultados, correspondendo às expectativas e possa ter aí a sua qualificação dentro como diz aquele adágio popular, dentro dos conformes. Não... E que se isso acontecer um dia, claro que a gente não vai aqui exigir que um time nosso seja campeão da Copinha. Ih, rapaz. É difícil, né? É que faça uma campanhazinha pelo menos digna, né? É verdade. Porque às vezes tem uns times que tomam de 8, de 6, de 5. Eu acho que pra você ir nessas condições é melhor nem ir, pra não passar vergonha. Quer dizer, não que tenha tomado alguma goleada, mas um time com a tradição do Ceará perde os 3 jogos na primeira fase, realmente é uma posição feia, né, JF? Sem dúvidas. Daqui a pouco a gente fala mais em nível nacional, daqui a pouco Kilmer de Campos, porque quem é que tá chegando agora no Vale Esporte, JF? Primeiras informações do Guarani de Juazeiro com o Anderson Luiz, porque a estreia tá chegando, será domingo às 17 horas, hein, torcedor do Guarani. Torcedor tá acostumado com o jogo 3h30 da tarde, às 16, mas o Campeonato Cearense começa domingo para o Guarani às 5 da tarde. 5 horas da tarde, a bola vai rolar para Guarani e Ceará. Não é isso, Anderson Luiz? Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani já tá pronto, viu, João Filho, para esse jogo diante da equipe
equipe do Ceará. O Leão do Mercado hoje realizou um treino mais leve, um treino de 2 toques. Amanhã deve acontecer mais um coletivo e deve ser aquela mesma equipe que veio atuando nos últimos amistosos. E um dos jogadores que são remanescentes dessa equipe do Guarani é um velho conhecido do torcedor rubro-negro, que é o volante da Silva. Tem identificação com o torcedor já faz muito tempo. Acho que é a 5ª passagem do da Silva vestindo a camisa do Guarani. E ele fala justamente sobre essa... Mais uma vez está jogando com a camisa do Guarani, a primeira divisão do Campeonato Cearense. Boa noite a todos. Sabe muito bem antes o respeito que eu tenho por ti, pelo Delta. Falar com vocês é sempre bom. A expectativa é essa, que possa ser mais um campeonato bom para minha pessoa, com saúde e paz. E que o Guarani possa ser uma equipe que se destaque na competição. E se o Guarani se destacar, automaticamente todos irão bem, não só na competição como na vida. E o Ceará... Que venha o Ceará, que venha o Iguatu, que venham todas as outras agremiações, a gente tem que dar o nosso melhor. Sabemos a dificuldade que é contra o Ceará, mas o Guarani tem se preparado, a nossa comissão, a nossa diretoria, os jogadores que aqui estão dando o seu melhor para poder sair nesse domingo com resultado positivo. O Ceará não vive um bom momento, não dá para tirar proveito para conseguir um resultado positivo diante do seu torcedor? O Ceará é o grande, o Ceará é a equipe de alto nível da competição juntamente com Fortaleza. Costumo eu dizer que os dois a ser batidos é Ceará e Fortaleza. Os outros são todo nível igual. Jogadores que estão nessas outras agremiações da competição aí, são todos eles que já estiveram do nosso lado, já foram reservas até de jogadores que aqui estão. A gente sabe que futebol é momento. E a gente tem que dar o nosso melhor, acreditando que o Guarani possa suprir as dificuldades que aqui tem, para poder dar o nosso melhor e fazer uma boa competição. Você falou que o futebol é momento, da Silva. Como é que está o momento dessa equipe para essa estreia? A dificuldade tem, mas... autoestima maior que jogar um campeonato da primeira divisão cearense a nível nacional, no qual é televisionar todos os jogos, jogadores que podem se destacar a qualquer momento, estar em um nível de alto nível, nível nacional, nível brasileiro, nível mundial. Que a gente sabe que futebol, hoje você dorme de uma situação e amanhã você pode acordar completamente diferente. Pede a Deus que possa abençoar, e o momento dessa equipe é autoestima a 1000, pedindo a Deus com que o campeonato comece e que possamos ir bem. As palavras do volante da Silva falando justamente sobre essa estreia diante da equipe do Ceará. A questão do bid ainda não foi resolvida, o Guarani aguarda uma liberação da juíza para poder conseguir colocar todos os jogadores no bid. A documentação dos atletas já estão todas em mãos, falta só a liberação na CBF para aí sim o Guarani conseguir regularizar todos os atletas. E já começa a preocupar essa situação da questão do bid, né? A situação documental dos atletas para essa estreia. Tomara que haja tempo hábil. Já pensou? Se dá uma zebra aí, chega quinta, sexta-feira, aí o negócio... Amanhã já é quarta, Anderson. E eu já começo, sinceramente, a me preocupar com toda essa situação... pela experiência que você tem, quando tá tudo ok para entrar no bid, ser liberado o quê? 48 horas? Marco, mais ou menos essa média? Hoje em dia na mesma hora, porque assim, hoje a questão era o pagamento, o receber o pagamento do boleto. Hoje existe o pagamento por Pix. Então facilitou bastante a vida então dos clubes. É imediato, né? Então é imediato. Quando sair o pagamento, o clube manda o pagamento junto à CBF, a CBF dá baixa no pagamento, em poucos minutos o jogador está no bid. Então essa questão acredito não seja uma dor de cabeça. A maior dor de cabeça é a questão das transferências, mas a informação que eu tive é que o Guarani já está com a grande maioria das transferências dos atletas. Então não vai ter grandes problemas para conseguir colocar os atletas no bid. A questão principal é só essa liberação da juíza, que acredita-se que amanhã pela manhã, antes que a federação abra, o Guarani já vai estar com essa liberação, até mesmo junto à CBF. Tomara, porque fica esse suspense, né, João Filho? O Guarani, a gente sabe que já não montou um grande elenco, de grande qualidade. Pelo menos não foi essa a boa impressão deixada nos amistosos, nos próprios treinamentos, nos jogadores que vieram aqui, numa comissão técnica praticamente estreante, num torneio de importância como primeira divisão do Campeonato Cearense. Ou seja, o Guarani precisa provar muita coisa para o seu torcedor. E logo de cara tem essa dificuldade da inscrição dos atletas. Enfrenta um time do tamanho do Ceará. Eu não acho uma boa, particularmente falando, você começar logo um campeonato enfrentando um time que tem um desnível técnico absurdo,
como tem o Ceará. Do mesmo jeito, o Iguatu vai pegar o Fortaleza. E olha, o Iguatu se preparou muito melhor que o Guarani. Pelo menos essas são as informações que a gente tem. E o que chama a atenção, Marco, é que o campeonato tem quantos clubes? 10. 10 clubes, né? A gente não escuta falar de nenhum outro clube tendo problema questão de bid. Iguatu, eu deixo Ceará, Fortaleza, Ferroviário de lado, são um caso à parte. Mas a gente não vê outros clubes. Pronto, vamos aqui para Barbalha. Eu não vejo nenhuma informação de Barbalha estar preocupado em regularizar atleta na semana de começar o campeonato tendo problemas com bid. É uma coisa que, sinceramente, é inaceitável. Eu vou bater mais uma vez na tecla aqui. Um time profissional de quantos anos tem o Guarani de Juazeiro? Graças a Deus, com muita força, muita dedicação, muita raça, voltou para a primeira divisão. Mas o pessoal parece que não aprende a lição, não. O pessoal parece que não aprende a lição. Mas não foi falado aqui ontem que tem uma questão jurídica e que isso é que atrapalhou a situação? Porque, pelo que o Anderson está trazendo de informação, o problema não é a questão do dinheiro para pagar a inscrição dos atletas. É uma questão judicial que vem prejudicando. O campeonato da segunda divisão do ano passado foi a mesma coisa. Mas não era a mesma diretoria. Tinha um débito com um ex-atleta. O Guarani, o que foi que aconteceu? O Guarani perdeu por WO. Mas a questão do ano passado é porque naquela época vivia um momento bem conturbado. Não tinha uma diretoria. Não dá pra comparar, não. Se houver um erro, o erro de agora é pior do que o erro daquela época. Sim. Porque naquela época foi uma coisa de última hora, o presidente renunciou, agora não. Agora, porque, assim, no meu modo de pensar, eu tô fora, eu não tô dentro do Guarani pra saber o que acontece. Agora eu concordo com você, isso era pra ter sido resolvido antes. Mas teve recesso. E por que não resolveu em dezembro, rapaz? Por que deixa sempre pra última hora? Porque não tinha dinheiro pra pagar. Porque não tinha dinheiro, a verdade é essa. Porque assim, a questão principal, o Soares assume o time no final de novembro, a gente sabe muito bem disso. Ele teve 15 dias pra arrumar um dinheiro pra poder já sanar essa dívida, conseguiu até mesmo juntar, fazer essa negociação com o atleta. Quando conseguiu, a justiça entrou de recesso. E a justiça só voltou na última sexta-feira. Sexta-feira agora foi quando a justiça voltou. No caso, nessa causa do Guarani com o Wilson, o zagueiro. E o Guarani tinha conseguido homologar já essa negociação antes mesmo de entrar em recesso, só que não tinha recebido ainda uma resposta da juíza. A juíza só veio responder hoje. E aí pediu mais uma taxa, o Guarani pagou essa taxa hoje. Foi paga uma taxa em referente a honorários e alguns detalhes. O Guarani conseguiu pagar essa taxa. Por isso que acredita-se que amanhã pela manhã o Guarani vai conseguir estar liberado com o bid. Vamos aguardar então, né, JF? CBF. Sim, vamos lá, né? Eu vou conter os comentários, aguardando que tudo se resolva na torcida para que dê certo. Quero aproveitar e mandar um abraço pro seu Messias, lá no bairro Salesianos, grande torcedor do Guarani, na torcida pelo nosso Leão do Mercado, e também o Hélio, outro torcedor do Leão do Mercado, lá do bairro Santo Antônio, que eu conheci hoje pela manhã, tá torcendo aí para que o Guarani possa ter uma boa estreia. Agora, gente, nós estamos aqui para torcer, mas nunca para distorcer os fatos. É muito difícil essa estreia do Guarani contra o Ceará, viu, Anderson? De fato é muito complicada. Ingressos já estão à venda. Daqui a pouco eu volto para informar mais sobre detalhes sobre os pontos de vendas e o valor de ingresso para o torcedor rubro-negro. Valeu, Anderson! Obrigado pelas primeiras informações. Lembrando que estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento... De quem? Pizzaria e Hamburgueria Oval. Mas hoje tá fechado. Hoje tá fechado? Hoje tá fechado. Nem por isso o J-Food deixa de informar o contato do Val. J-Food não fecha, o J-Food é 24 horas feito cantiga de grilo. Então a gente aí, o número 98842-9514. Amanhã tem a super quarta da pizza, 98842-9514. Pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes, é na Pizzaria e Hamburgueria Oval. A hora no Timaço. 18 horas e 27 minutos aqui na Vale FM. Vamos lá? Informação para Novo Rio Veículos. A sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Tá certo, JF. Bom, deixa-me falar aqui, Marco, que é o seguinte. Você que tá escutando a gente agora, tá cansado de pagar
contas absurdas de energia? Então, a gente fala para você da Gênesis Solar, que tem a solução. Você pode fazer o seu orçamento sem compromisso. Temos condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Pode financiar 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje com a sua conta de energia. Pode parcelar também no seu cartão de crédito em até 18 vezes. É isto mesmo. Mais informações, fala com o Luciano Carvalho pelo 981237956. Gênesis Solar, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Atenção, você de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Para você mesmo, para presentear alguém com bom gosto, a nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro da querida cidade do Crato, onde você será sempre bem recebido na Glam Moda. Sinta-se em casa. Bom, se você é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, vai fazer o seguinte: procure a Dourados Folheados com garantia melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante e quer banhar a sua mercadoria com segurança, bom, venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando seu sonho em realidade. A Dourados fica na rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 3566-6119, WhatsApp da Dourados 999933031. Conosco também Colégio Compasso. Faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, na rua de Lom Gomes 474, bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte. Telefone para informações 35710531. Colégio Compasso, traçando o futuro do seu filho. A gente fala também, sabe de quem? A gente fala da Fox. Para você que quer consertar o seu celular, apresentou algum problema no seu smartphone, no seu iPhone, leva na Fox. Tem uma equipe técnica especializada com equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas da loja, uma linha completa em smartphones. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, duas lojas no centro aqui de Juazeiro. Tem uma loja aberta agora para você no Cariri Shopping. Passa lá para conferir. Tá legal, vamos em frente pela Vale FM também em nome do Juá da Sorte. JF, domingo tem Juá da Sorte Cap. E aí, você já comprou o seu Juá da Sorte desta semana? Somente R$5, homem. De graça. O troquinho ali da farmácia, da padaria, do mercantil. E aí você vai concorrer só no prêmio principal a 2 motos mais R$5.000. É isto mesmo. Uma moto Honda Bros, uma moto Honda Start mais R$5.000, tudo junto. Lembrando que do primeiro ao terceiro prêmio tem 5.000. Não, tem 3.000. 5.000 não. 5 é no prêmio principal com as 2 motos. Do primeiro ao terceiro prêmio, na verdade, são R$3.000 em cada sorteio. Giro da Sorte, 20 prêmios e R$500. Tudo isso por apenas R$5. Isto mesmo, compre já o seu Juá da Sorte. É daqui, é do Cariri. E quando você compra o título do Juá da Sorte, você está ajudando a Casa da Esperança São Pio. Bom, deixe-me falar também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros é uma loja completa, tem tudo para você em cortinas de vidro, box, espelhos e esquadrias, da Avenida Plácido Aderaldo Castelo, número 320, com WhatsApp 998125851. Conosco também Grage Veículos, compra, vende, troca, financia. Rapaz, seminovos com qualidade. Tem um Onix que eu vi hoje no Instagram da Grage Veículos, seminovo, excelente veículo para você. Motor 1.4, valente, forte, econômico, lá na Grage Veículos. Você quer carros de diversas marcas? Vai lá, confere no Instagram, @Grage Veículos. Lembrando que as melhores negociações estão na Grage Veículos. Inclusive, se você quiser trocar o carro, a melhor valorização do seu usado é lá na Grage Veículos. Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos. Telefone 99208-8592. Grage Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Bom, a gente fala também da Madeireira Beira Rio. Para você que quer economizar na hora de construir ou reformar,
passa na Madeireira Beira Rio, tem tudo pra você em madeiras, linhas, caibros, madeirites, material elétrico completo, hidráulico, entrega na obra com madeiras direto do Pará, sempre com grandes ofertas pra você na Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. Tem o delivery pra você, WhatsApp 99840-1976 e o número fixo 3512-5007. Conosco também Churrascaria Mão de Vaca. É uma delícia. O melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade, pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Excelente atendimento também lá na rua Rui Barbosa, muito tradicional a Churrascaria Mão de Vaca. E eu vou ser o J Food da Mão de Vaca. Vai lá. O delivery é 98865-7741. Certo. Repetindo, Repita. delivery 98865-7741. Churrascaria Mão de Vaca, a melhor do Cariri, JF. Bom, a gente fala também da Só Fumê. Só Fumê com revestimento fumê, carros e prédios. Você pode fazer a cristalização do seu vidro, envelopamentos, tudo isso pra você, rapaz, com 10 anos de garantia. Tem a película de alta performance com 10 anos de garantia pra você. Quer mais informações? Fala com o nosso amigo Edilson, na Só Fumê Service, na rua José Marrocos, número 408. Tem os números que eu vou passar pra você agora. WhatsApp 98805 4899, 988054899, tem o 999980323, tem o número fixo 21566714, na rua José Marrocos 408, no bairro Salesianos. É a Só Fumê. Você já falou do Hotel Amoarama? Gostaria que o senhor falasse agora. Em breve, eu, Delton Sá e Anderson estaremos no hotel. Não, uma vez não. Pra que esse trem da alegria? Pra quê? Não, meu amigo. Não é o governo que paga, não. Somos nós. Então vai de 2 em 2, homem. Tá bom demais. Hotel Amoarama. Eu tô falando eu, Delton e Anderson, porque nesse mês de janeiro vamos ter jogos do Guarani lá em Fortaleza. Então o Anderson vai, numa vou eu, noutra vai Delton Sá. Em fevereiro vai Aloysio. O Pinóquio, é o rapaz do nariz aí que tá fazendo o maior sucesso, entendeu? Então aguarde em breve, JF. Em breve. Eu queria viajar com você ano passado, você não quis viajar comigo, aí fazer o quê, né? Hotel Amoarama, casa do caririense na capital cearense. Qualquer coisa tem um patrocínio fechado já, viu? Pra essas viagens. Tem, né? A rifadoboi.com. Pronto. Reservas pelo 8533048900. Hotel Amoarama, um grande abraço pro amigo Genilson. Pense num cara legal. É gente boa demais. O Genilson é um cidadão, uma figura humana maravilhosa. Rapaz, é assim, o Hotel Amoarama tem aquele atendimento padrão, excelente para todos os seus hóspedes. Mas no momento em que Genilson aparece, parece que assim, o que já é bom fica melhor ainda. Fica melhor ainda, o ambiente, rapaz, o cara é espetacular. Eu sou fã dele. Uma pessoa que realmente atende, trata todo mundo muito bem. E a missão dele é servir, é tratar bem, é acolher bem. Eu sou admirador, sinceramente falando, da pessoa e do profissional que é o Genilson. Uma pessoa sensacional. Um abraço pro amigo Genilson. Bom, a gente fala, sabe de quem agora? A gente fala... Já encerramos tudo, né? Não. Tem mais aí? Comer um pãozinho agora. Ah, então fale. Produtos Panebom, pão nosso, rapaz. Muito bem, muito bem. Tem meu amigo Damião, que é lá Rapaz, sabe o que foi que Damião me disse? Boi tá cheiroso aqui, se eu fosse a mulher, dava um cheiro Pois nele é, agora, parecendo filho de barbeiro, né? O Damião, que trabalha na portaria do Panebom, disse, rapaz, eu fico ouvindo o programa, eu sou igual a você e JF. Sou doido pela massa tasquinha. Não. Rapaz. Eu gosto do sequilho, é gostoso. Agora, massa tasquinha com pastel... Com todo recheio é bom, mas aquele pastelzinho de queijo... E se for um queijo de Jaguaribe... aí é que ainda o negócio... até o Rafa foi-se embora. Não, que é isso, JF. Se eu tivesse embalsamando. Tá certo. Já passei pro lado de dentro faz tempo. Pô. Negócio bom daquele, ninguém perde tempo, não. Produtos Panebom, pão nosso. No lanche, no café ou no jantar. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hambugão, pão árabe. Tem a linha integral também, que meu amigo Rubens Santos é ligado, né?
Linha multigrãos, aveia, integral e a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Bom, um abraço pro Ricardo, é o homem das coxinhas, viu? Valeu, Ricardo, um abraço pra você. Pessoal que tá no Jardim Gonzaga escutando a gente, o Marcos Grangeiro, conhecido como Marcos Palmeirense, um homem de muito bom gosto. Com toda certeza. Sem dúvida alguma. Um abraço aqui pra dona Pedrina, que é a mãe do Tico, tá puxado, aniversário dela hoje. Parabéns, dona Felicidades à dona Pedrina, muita saúde e muita paz. Conosco também, Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Um abraço pro nosso querido Jaime Romero, sempre acompanhando o Vale Esportes do Timaço da Vale. A hora do Timaço. Em Juazeiro são 18h39, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Antes de falar do Icasa, lembrar que nós estamos ao vivo com as imagens no canal do YouTube da Rádio Vale FM, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é a folga da rapaziada, mas nem por isso você pode deixar aí de anotar, salvar no seu celular, que é uma pizza deliciosa, uma esfirra, lasanhas, beirutes. Liga pra Hamburgueria e Pizzaria do Val, funcionando de quarta a segunda-feira, folga somente na terça. O número é 988429514 e o J Food repete pra gente. Tá certo, pede sim, é só... Repete. 988429514. Você agenda aí, amanhã tem a super quarta da pizza pra você aproveitar. Bora falar com a Luiz Vilar? Deixa eu só dizer aqui que meu amigo Tony Souza colocou aqui no... Um abraço pro Tony Souza. Ele tem um site, rapaz, além do programa na internet, que é muito bom, Replay com Tony Souza. Tem um site também aqui. Diga o site aí dele. Replay.tv.br. Muito bem. Tá? E tem uma informação aqui do nosso querido time do Barbalha. Sim. Informação que o Barbalha está mantendo aí boa parte do elenco vice-campeão da Série B. Zagueiro Charles foi revelado pelo Icasa, já jogou no Guarani. Sim. Lateral direito Eduardo. O volante Anderson Cachorrão, já jogou no Icasa, jogou no Campo Grande. O meia Renatinho, que é bom jogador. O meia atacante Romário. O atacante Alan Victor, que esteve no Icasa recentemente, era reserva do Icasa. Sim. Né? Então, alguns jogadores que estiveram na campanha do ano passado, que estão de novo nesse ano. Claro que o Barbalha também tem dificuldades financeiras, né? E o técnico Rony Araújo trabalha para que o time possa, inclusive foi feito um trabalho hoje com bola, lá no estádio Inaldão. Barbalha estreia na próxima segunda-feira, às 20 horas, contra o Ferroviário. Ou seja, lá, os nossos times não terão vida fácil nessa primeira rodada. É o Guarani contra o Ceará e o Barbalha contra o Ferroviário. Ferroviário que vem embalado aí pela classificação na Copa do Nordeste. É um time que vem treinando há muito mais tempo, é um time que já tem entrosamento. É um time que já passou por duas decisões, duas eliminatórias na pré-Copa do Nordeste. Ou seja, vai ser complicado para os times do Cariri, mas boa sorte. Estamos na torcida aqui para que dê certo, né, João Filho? Com certeza. Antes do Aloysio, um abraço pro Pintinho, na Rua do Limoeiro. Alô, Pintinho! Ele é filho do Pintão, é? Rapaz... Você conhece o Pintão? Ele é filho do Pintão, mano? Não, você é que tá falando do Pintinho. Você conhece o Pintão? Rapaz, tá escrito aqui, Pintinho, na Rua do Limoeiro. Alô pra Pintinho. Peraí, você não é João Filho? O nome do seu pai não é João? É. Pronto, então o Pintinho é filho do Pintão. Diga aí se você conhece o Pintão. Rapaz, um abraço pro Pintão também, se for pai do Pintinho. Mas responda se você conhece o homem. Não conheço, não. Né? É o Galo. Diga mais. É o Galo. Fosse João Filho, era justa causa, né? Mas qual é? Um abraço pro Robson Borges da Rui Barbosa e o Raimundo Benjamin, lá trabalhando em Sâmbia Calçados. Um abraço pra vocês. A Luiz Vilar tá com a gente com informações do Verdão. Boa noite pra você, Aloysio. Boa noite. Você também não conhece o Pintão, não, né, Luiz? Não. Tá certo. Eu acho que o pai do Pintinho é o Galo, mano. O Galo você conhece.
O Galo a gente conhece. Um abraço, boa noite, Marco Valério, João Filho, boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando com as informações do Icasa nesta terça-feira, trazer os destaques da equipe que se prepara para a Série B do Campeonato Cearense. Como o Icasa gostaria de estar enfrentando Ceará, Ferroviário, Fortaleza, né? Infelizmente, isso não vai acontecer em 2023, mas a equipe trabalha para que isso aconteça em 2024. E hoje seguiu-se os trabalhos em tempo integral, pela manhã na academia e à tarde, mais um trabalho físico-técnico realizado lá no CT Praxidão. A equipe segue trabalhando ainda em um ritmo um pouco lento, né? Já que tem tempo suficiente para que possa inicialmente desenvolver a parte física e na sequência o técnico Marcelo Vilar possa realmente começar os trabalhos técnico-táticos. E hoje a gente aproveitou para conversar com 2 novos nomes desse elenco que vai disputar a segundona. E a gente começa destacando a ala esquerda. Conversamos com o Jonathan, ele tem 27 anos, estava no Grêmio Maringá do Paraná e ele tem passagens pela Portuguesa de Desportos, do Bangu, do Rio de Janeiro e também pelo Comercial de Ribeirão Preto. O lateral esquerdo Jonathan fala um pouco desse início de pré-temporada, né, do convite que foi feito para que ele vestisse a camisa do Verdão e, claro, um pouco dessa sua rodagem. Boa noite a todos. O contato do Vilar, né, com a gente, fiquei muito feliz pelo convite, vestir a camisa de um grande clube, né, a gente sabe da grandeza do Icasa, fiquei muito feliz mesmo. Você estava lá no Grêmio Maringá, no Paraná, a mesma equipe, inclusive, do lateral direito Alex Rocha, né? Como é que foi a competição por lá, essa experiência? Foi bacana, né? Graças a Deus conseguimos o objetivo. E agora estamos aqui vestindo essa camisa desse grande clube aí. Se Deus quiser, conseguir o objetivo aqui também. É bom para adaptação ter um colega vindo junto com você? Sim, é importante isso, né? Conhecer um jogador que a gente trabalhou junto é importante. O que é que já deu para sentir desses primeiros dias de trabalho aqui em Juazeiro do Norte? É o clima aqui quente, né? Mas bem acolhedor. Os torcedores vêm, comparecem ao treino, isso a gente fica feliz demais. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo, que primeiramente é o acesso e, se Deus quiser, e consagrar ser campeão. E o que é que você tem sentido da torcida com relação a essa competição? A torcida, eu tenho certeza que vai nos apoiar, né? A torcida aqui é apaixonada pelo clube. E a gente sabe disso e tem certeza que a gente vai dar o nosso melhor dentro de campo para dar alegria ao torcedor. Muito bem, esse é o lateral esquerdo Jonathan. A equipe do Icasa também contratou o lateral esquerdo Madson, que em breve também vai estar conversando aqui com a nossa reportagem. E um detalhe interessante, JF, ontem a gente conversou aqui com o lateral direito Alex Rocha, que veio deste mesmo Grêmio Maringá, lá do Paraná. E agora também o Jonathan, que esteve nessa equipe ano passado. E nós aproveitamos também para conversar e apresentar para o torcedor do Icasa o volante Sérgio Barros. Ele tem 25 anos, estava no São Paulo Gaúcho, Marco Valério, lá do Rio Grande do Sul, né? A equipe foi rebaixada. Disputando a divisão de acesso, foi rebaixada. O Sérgio ficou em casa durante todo esse segundo semestre, mas ele tem um bom currículo, pelo menos. O São Paulo para ter filiais, assim, Rapaz, brincadeiras à parte. Tem o São Paulo principal, aí você tem o São Paulo Cristal na Paraíba, o São Paulo do Rio Grande do Sul. Se tem outro, eu desconheço, mas até agora são 3, né? É verdade, eu acho que tem mais por aí espalhados. Deve ter mais viu? espalhados por aí. Tem bastante também, Flamengo, Fluminense. Flamengo do Piauí, né? É verdade. Corinthians também tem um bocado Caicó, lá no Rio Grande do Norte. Corinthians do Rio Grande do Norte, tem o Fluminense do Piauí, né? Flamengo do Piauí, Fluminense do Piauí. Fluminense de Feira de Santana. Fluminense Feira de Santana. Exato. E o São Paulo também lá do Rio Grande do Sul, que não conseguiu ter sucesso na divisão de acesso. E onde veio o Sérgio Barros, você vai falar com ele mesmo. agora. E o Sérgio Barros, ele esteve no Fortaleza, Marco Valério, por 4 anos. Ele começou na base do Fortaleza, passou inclusive pela equipe profissional e fala um pouco também dessa passagem, claro, da adaptação e de todo esse início de trabalhos em Juazeiro. Então, eu tava em casa, né, parado, mas sempre na ativa, academia, físico, no campo, essas coisas. E quando eu recebi a proposta do Icasa pra vir, foi onde eu condicionei mais ainda para chegar aqui bem, né. Ô Sérgio, você também tem uma passagem aqui pelo Fortaleza, ou seja, conhece o nosso futebol. Como é que foi essa passagem? Foi uma passagem muito boa, né, cheguei lá em 2016, saí em 2019. De seguinte já fui pro Rio Grande do Sul, tava 3 anos já no futebol gaúcho. E quando apareceu a proposta de vir pra cá, claro que eu aceitei, né? Jogar no Icasa, um clube de grande, camisa pesada.
e vim para mim abrir as portas para o futebol cearense de novo. Do Rio Grande do Sul para o interior do Ceará, a diferença climática é grande, né? Tem sentido isso? Demais, demais. Pô. Tava acostumado lá no frio, né? Vim para cá nesse sol aí, mas a gente vai se adaptando de novo. O que é que dá para falar também dessas primeiras semanas de trabalho? Estou sendo muito bem trabalhado, o professor Samuel, o professor Marcelo, o professor Cadu. Nosso grupo vem mostrando que está muito unido, né? Sem vaidade, e a gente tem tudo para brigar. O que é que também com o elenco já tem de informação sobre essa Série B de Campeonato Cearense, que agora acontece ali quase ao mesmo tempo da Série A, né? Isso, o grupo da gente tá, como eu te falei, tá qualificado, tem uns caras já um pouco mais velhos que conhecem a competição, tipo o Marlon, o Hércules, e isso vai ajudando a gente, né, os mais novos, para chegar bem. Muito bem, ouvimos aí o Sérgio Barros, volante da equipe do Icasa, que vai brigar por posição com o Hércules, muito experiente, jogador mais experiente do Icasa, com 38 anos. Também com o Jardel, de 26, o Elivelton, de 22 anos, e o Everton, que é um garoto que veio lá do Santa Cruz. O torcedor vai lembrar daquela viagem que o Fabiano Rodrigues fez ainda no ano passado para tentar uma parceria com o Santa Cruz, que rendeu um fruto que foi justamente o Everton, né? Mas aí o Sérgio Barros vai estar aí com todo esse pessoal brigando pela titularidade. E aí a gente apresentou o Marco Valério para o torcedor do Icasa hoje, um lateral esquerdo, no caso o Jonathan, e o volante Sérgio Barros. Boa sorte para eles, que façam uma grande campanha, uma grande Série B com a camisa do Verdão. O trabalho do Marcelo Vilar, Marco, primeiramente, nesses primeiros dias de trabalho, conheci a rapaziada. Claro que muitos deles já trabalharam com o Marcelo Vilar, mas tem muita cara nova, que o técnico não conhece o trabalho, e vai ter esses 30 dias antes da estreia para buscar um entrosamento, para que a rapaziada possa assimilar a maneira do Marcelo Vilar trabalhar. Muitos já conhecem. Tomara que a coisa possa acontecer, fluir da melhor forma possível, e que o Icasa faça, assim como os nossos clubes da primeira divisão, Icasa e Crato estejam muito bem na segunda, e que o Icasa comece aí o campeonato muito bem contra o time do Crato. É o que a gente espera. É uma mescla, né, JF? Bem interessante. Alguns jogadores já trabalharam com o Marcelo, alguns deles foram até campeões ano passado no campeonato piauiense. Então, isso agrega bastante, porque outros já conhecem bem o futebol cearense, é o caso do Hércules, né? Outros jogadores que aí estão também nesse elenco, o próprio Gustavo Cratense. Enfim, é bem interessante, esperamos que em campo isso surta efeito. É claro que às vezes você monta um bom elenco e não dá liga, né? Eu acredito que esse time do Icasa tem tudo para dar certo, até porque a gente já percebeu o respeito que os jogadores têm ao treinador. Por isso que é importante você ter um treinador com currículo. E para jogar uma segunda divisão de campeonato estadual, claro que o Marcelo Vilar chega como uma atração. Foi a principal treinador quando ganha elenco, né? O treinador, quando ele ganha o elenco, os jogadores estão ali. Os jogadores compram a ideia do treinador. Compram a ideia, estão focados com o treinador, tem tudo para dar certo. E a gente espera que aconteça dessa mesma maneira como em casa. E se houver essa simbiose, elenco, comissão técnica, diretoria e torcida, né, tem tudo realmente para dar certo. E a gente sabe que a torcida do Icasa, ela é maravilhosa. Você vê que a torcida do Icasa, ela precisa de só um pouquinho de coisa que o time faça. Pontinha de esperança ali. Uma pontinha de esperança para que a torcida vá para o estádio em grande número. Por isso que eu estou confiante, porque eu estou vendo a organização, e aí parabéns ao presidente Aloísio, aos demais diretores, já que ninguém faz nada sozinho, ao Fabiano, que é peça importante também nesse trabalho, né? E a sensatez do Marcelo Vilar, que além de um profissional competente naquilo que se propõe a fazer, você só ouve comentários positivos acerca de sua postura, do seu comportamento. E o Icasa, que está nesse processo de reconstrução, até da própria imagem, é importante ter um treinador realmente com essa bagagem e com esse tipo de postura. É o que a gente espera. Tomara que dentro de campo também tudo possa dar certo. No finalzinho aqui, abraçar nosso amigo Zé Nilton. Tá dando aqui um abraço a todos do Timaço da Vara. Obrigado, Zé Nilton, pela audiência. Obrigado a todos pela companhia. Pois manda um alô para Alfredo Benício, que ele é seu fã. Alfredo Benício, rapaz. Um abraço para você. Obrigado pela sintonia. Ó, o Neudson Rodrigues. Baiano, né? E o outro baiano. Neudson
torcedor aqui, olha só o time dele aqui. É ele, é camisa do Barbalho, é? Não, é do Fortaleza, né? Um abraço pra ele também. Tá lá em Neudson, Pentecoste. Né? Isso. Toda a galera boa, maninha feitosa lá no Crato, que sempre acompanha a gente. Choroca. Né? Choroca. Já mandar um alô pro Dimar também. Pelado. Todo mundo tá acompanhando aí. Meu amigo Popó. Popó, um abraço pra você, torcedor Popó. do Corinthians. Ah, tem bom gosto. O importante é ter saúde, né, Popó? Um abraço pra você. O Aleph, que é conhecido como o Aleph das redes lá do Mercado Central. Obrigado pela audiência. Grande abraço. Pronto. Erismar Bezerra tá ouvindo também. Grande Erismar. Grande Erismar. Grande Erismar. E Boi da Rifa que tá aqui. Boi da Rifa, Pronto. seu Antônio. Se eu fosse amanhã, eu atacava boi, que o homem tá cheiroso aqui do meu lado. Rapaz. Tá. Já disse a segunda vez. Você só elogiando o cheiro de boi. Só cheirando o cangote de boi. Porque tem reunião daqui a pouco. E dizendo que tá querendo ver o pintão. Negócio do tá Depois fácil. você sai do armário igual aquele amigo nosso que disse que saiu do armário, viu? Ele ficou vermelho. Agora tem que ser um armário grande pra caber ele, viu? Que o homem é grandão. Vamos pro intervalo. É melhor, né, João Filho? É melhor, pelo amor de a Deus. Gente volta já já. Jornalismo esportivo na Vale FM. Vale Esportes. O Joada Sorte Cap desta semana está imperdível. Tem 3 mil reais em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio. E no quarto sorteio de uma só vez, você leva pra casa uma Honda Bros 160, mais uma Honda Start 160 CG, mais 5 mil reais. É isso mesmo, uma Bros 160, mais uma Honda Start, mais 5 mil reais só pra você. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios de 500 reais. Tudo isso por apenas 5 reais. Aproveite! Comprando Joada Sorte Cap Filantropia Premiável, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Título emitido pela Capevisa Capitalização. Joada Sorte Cap. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas 2 etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
madeira pra construção. É Madeireira Beira-Rio, material de construção. É Madeireira Beira-Rio, menor preço da região. É Madeireira Beira-Rio, melhor forma de pagamento. É Madeireira Beira-Rio, a entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira-Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. Volta pela Vale FM 99,9. Vamos em frente com o nosso timaço da Vale FM. Eu recebi aqui, viu, Anderson Luiz e João Filho? Sim. Uma mensagem do César Santana. Conhece? Sim. César, já trabalhou no boa. Icasa, no Cariri. César trabalha hoje aonde? No Guarani. Ah, ele tá no Guarani? Está à frente da supervisão do Guarani. Ah, o César trabalha bem. Organizado. Mandou uma mensagem aqui para tranquilizar o torcedor, diz que está tudo sendo feito para a regulamentação dos atletas e que, se Deus quiser, amanhã tudo será feito com sucesso. Tomara, né? Um abraço pro Foquinha. O Foquinha mandou mensagem pra gente falando dos pontos aqui. Lá no Véi Socorro tem ingresso pra vender. Do lado do Ceará, torcedor vai pagar R$30 inteira, R$15 meia. Torcedor do Guarani, 30 inteira, 15 meia. Um abraço pro Foquinho. O senhor ia falar também, mas o senhor reforça daqui a pouco. Um abraço pra você que atropelou a pauta do repórter. Mas vai ter a semana todinha. Um abraço pra falar, você também. Falar de ingressos também. Mas o senhor pode falar, senhor Anderson. Ele repete daqui a pouco pra quem não ouviu, tá bom? Pra quem não ouviu, mas o Ou reforço. quem ouviu, esqueça. Já que João Filho atrapalhou a pauta do repórter. Cadê Superluz? Chega já. Chega já? Chegou ainda não. Pronto, rapaz, tá bom. Tô esperando aqui. Um abraço pro Erivelto. Tá comemorando a classificação do Ferroviário. Que não é o Gonçalves, o Erivelto tá escutando a gente agora. E o que é que você tem contra o Erivelto Gonçalves? Absolutamente nada. Gente boa, da melhor qualidade. Amigo, gosto muito do Erivelto. Torcedor do Icasa e do Vasco. É verdade. Vascão da Gama. Produtor da nossa transmissão aqui. Tá Boninho? Dizendo, tá dizendo que tem ingresso na pizzaria do Val. Tem também? Coisa boa, rapaz. Acabou o programa que o repórter corta relações comigo, mas tudo bem. O Val é um grande desportista e ele vai ajudar. Pronto. Aí o restante eu vou deixar pro repórter falar. Bota logo o repórter no ar, pra ele não cortar relações comigo. Anderson, pra não ficar tão feio pra João Filho, ajuda a gente aí. Ajude. Porque ele não tem jeito não, sabe? Entra ano, sai ano. Eu acho que só quem aguenta é a gente mesmo, Mas faltou ele falar do ingresso prêmio. Tem também ingresso prêmio no valor de R$50 e meia, R$25. E qual é a diferença desse prêmio porque tudo não é uma cadeira só? Não, o prêmio fica naquela parte mais de cima, ali próximo, vizinho aos camarotes, é uma área mais reservada. O valor de camarote R$70 e também o cara que tem uma empresa que quer comprar o camarote para sua empresa, compra a R$1.500 o camarote. Camarote para quantas pessoas? São para 30 pessoas. João. Por exemplo, o Boi da Rifa quer fazer lá um coquetel para levar os amigos, compra o camarote, quanto é? R$1.500. R$1.500. Sai a R$50. Leva R$30. Leva 30 pessoas, né? 30 pessoas, desculpa. Realmente, para você fazer uma presença com seus funcionários, parceiros, né, e até clientes, não é um valor tão alto, não. Sim. É alto se fosse para um torcedor, mas para uma empresa, dependendo da empresa, né, eu acho que é um valor até acessível. Abertura de campeonato, vai ter o Guarani de volta na primeira divisão, o gigante do nosso futebol que é o Ceará. Aí fica tudo reservado lá, revezado. Fica reservado. Ninguém entra. Da empresa, bonitinho, se a empresa quiser levar alguma coisa para lá, pode levar. Vai ter ao menos uma aguinha ou você tem que levar os comes e bebes? Não, você tem que levar. É só o espaço, né? Fica à vontade, justamente. E o preço tem também preço individual que é R$70 pro pessoal que quiser ir pro camarote, R$50 é os valores da área prêmio. Como o João Filho já destacou, o preço para ingresso normal é R$30 em todos os setores. Detalhe, valor antecipado, no dia do jogo pode aumentar. E tem meia também? E meia de um valor de R$15 pro torcedor rubro-negro. Os pontos de venda lá no estádio Romeirão, na loja do Vozão, lá no Cariri Garden Shop, até às 10 horas da noite, lá em Val da Pizza,
E lá na Garra Futebol Show, esses são os pontos de E venda. no velho que ele falou, velho? O velho do Caldo deve ter ingresso lá. No velho Socorro. Velho Socorro. Também, pra vender do Rubro Negro Juazeirense desse jogo diante da equipe. Tá vendo como ele tinha mais Ceará. coisas pra falar? Acrescentou, trouxe mais detalhes. E o nosso pedido, você torcedor do Guarani, vai pro estádio domingo, vá com a camisa do Leão do Mercado. Sim. É tão bonita a camisa do Guarani. E quando se junta aquela coisa rubro-negra, né, Boi? Realmente fica aquele colorido muito bonito, né? Aquele vermelho e preto com detalhes em amarelo. É muito bonita a camisa do Guarani. Vai ser da cor do Flamengo, Marcos. É muito bonito. Muito bonito. Você tá igual a João Filho, viu? Mas o Guarani tem esse jogo, lembrando para esse ingresso, 30 inteira, 15,5 pro torcedor rubro-negro que for pra área de arquibancada, área prêmio 50 inteira, 25,5. Torcedor rubro-negro pode comprar, já pode adquirir os ingressos, se quiser. Camisa nova do clube lá deve ficar disponível para torcedor que quiser comprar também, no jogo já né? deve ter camisas disponíveis para o torcedor rubro-negro. Muito bem, maravilha. Valeu, Anderson, um grande abraço. Coloque aí artigos para que o torcedor possa incentivar o torcedor a comprar camisa, copo personalizado, porque tudo que entrar de receita é importante para o clube, né? Beleza, JF. Tudo isso em nome de Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Apresentei e use produtos da Ramagem Couros. Fábrica, Avenida Padre Nestor Sampaio, 690. O telefone é o 3571-3758. Um abraço pro amigo... Hélio da Ramagem, gente muito boa. Conosco também, Baleia Burger. O mais gostoso. Hambúrguer gostoso, rapaz. É gostoso demais. Rapaz, você pega a baleia, dá uma dentada, o negócio bom, né não? Ei, Boi, aquele dia tava bom, tava? Tava bom. Tava muito bom, Baleia Burger. Aliás, todos os dias tava muito bom, né? Baleia Burger é moral. E era porque o nosso era do comum. O do JF é especial. Diz que vem o triplo, aquela carne, né? Do hambúrguer, vem triplo pra ele, assim que é. Rapaz, o JF tem moral. Agora, pra pedir o Baleia Burger, qual é o número? Vamos demais. abrir o nosso aplicativo JF. 988-380548. Repita. 988-380548. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Vale a pena. Um abraço Baleia, pro Arlindo, toda a equipe lá na Praça do Pio 12. Tá certo. Mercadinho São Luís, tradição de bons serviços prestados à sociedade cearense, no Cariri Garden Shopping também, no bairro Lagoa Seca. Tá aqui já, viu? Quem? Ele. Superlos? Comemorando como demais. Vai ter chamador hoje. Tem? Vai ter chamador hoje. Vai. O Ferroviário classificou, tá podendo tudo hoje. Boa noite, seu Antônio. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, JF. Rapaz, tá com voz de Delton Sá hoje, viu? O que houve, viu, Marco? Você me comparar com Delton Sá, tu é doido. Um narrador espetacular. Diga-se de passagem que o Marco Valério também, sou seu fã, desde menino. Você sabe disso. Porra, como tu é velho, bicho. Não, o Marco Valério tem uns 40 anos, né, Marcos? Desculpa aí a... Ele tá dizendo então que é 40 de profissão, né? Não. Ele quer dizer que desde criança que me ouvia, pelo amor de Deus, né, Boi? Não, criança, mas eu também não sou tão velho, né, Marco? Hã? Agora que eu tenho meus 60 anos, graças a Deus, não sou tão velho, né? Eu posso dizer que eu, desde criança, escutei muito Marco Valério. Você pode dizer, né? Posso. Só quer ser criança. Só quero ser criança. Ainda sou. É louvável, Marco, porque você é um cara novo. O João Filho tem o quê? 29 anos, Marco, talvez? João Filho? 34. Novo demais, é um menino. Mais 4? Tá um menino. Menino mesmo, quem tá é meu amigo aqui. Eu vi lá, ele é novo. Tá doido pra falar. Que Pois é, Marco, mais uma vez, boa noite, ouvintes do Vale Esporte. Se você falar muito, aí não vai dar tempo que me falar hoje, não. Então vamos pra capital. Aí Lula não manda picante. Pois eita, ainda bem que Lula é bom demais. Vamos à capital cearense. Chamar esse, né, o inquebrável, o inimitável. Ele tá muito satisfeito, né, Marco? Tá satisfeitíssimo. Fala! Eu gostei do inquebrável. Que o Mete Campos. Fala, Luz. Fala, inquebrável. Gravação danada. Negócio chato, viu? Um abraço, grande Marco Valério, grande Boi da Rifa, JF, eu pego essa gravação. Negócio de luz. Bom, aqui na capital cearense, quem tá de bem com a vida é o vermelho, preto e branco mais bonito do Brasil. O Ferroviário Atlético Clube. Aliás, o time desembarcou ontem às 8h17 da noite
aqui na capital cearense. O torcedor coral fez festa para agradecer o grande feito do Ferroviário. Vai para os anais da história. O Ferroviário tirou Confiança lá em Aracaju da Copa do Nordeste, passando-lhe a perna na pré-copa. Aliás, quem está muito feliz com a conquista do Ferroviário é o Tenente Coronel Eli Rodrigues. Conversei com ele via WhatsApp, da nossa briosa, querida Polícia Militar do Estado do Ceará, Tenente Coronel Eli Rodrigues, que é torcedor do Ferroviário declarado. Hoje foi dia de folga, o Ferrão se reapresenta amanhã para o jogo da segunda-feira, aqui na capital, contra o Barbalha. Segunda-feira que vem, na estreia do Ferroviário e na estreia do Barbalha pelo Campeonato Cearense de Futebol. Eu coloquei em tom de manchete, viu, Marco, que o jogo contra o Iguatu, sábado aqui na capital, poderemos não ter venda de ingresso. Por quê? Explico. O Fortaleza hoje possui 41.124 sócios adimplentes, ou seja, em dia. Repito, o Fortaleza tem hoje 41.124 sócios adimplentes. No PV, só cabem 20 mil torcedores para o jogo contra o Iguatu. Até às 4 da tarde, 14.280 torcedores já haviam feito o check-in. Assim sendo, a prioridade é do sócio torcedor e possivelmente não teremos venda de ingressos para o jogo Fortaleza e Iguatu, sábado à tarde. No Ceará Sporting, Luvanor chegou, dificilmente joga contra o Guarani domingo aí na Meca do Cariri. Aliás, o Luvanor veio do mundo árabe, da Meca árabe, e não joga na Meca do Cariri. O Luvanor, a família dele mora em Dubai. Tá mal, né, o Luvanor de cidade? O Luvanor desembarcou, foi o 11º reforço do Ceará. 2 jogadores, pintaram no bid. Leandro Carvalho e o atleta Igor estão ok no bid para o jogo contra o Guarani de Juazeiro. E uma outra informação, atenção, Marque JF, povo de Juazeiro, a federação agora à tarde fez uma vistoria no estádio Almir Dutra, o Dutrão, em Maracanaú, onde joga o Maracanã onde jogará o Maracanã pela primeira divisão. Faltam alguns detalhes e nos próximos 15 dias o estádio Almir Dutra, o Dutrão, deverá ser homologado como estádio oficial apto para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Dentro de mais 10 ou 15 dias, o estádio Almir Dutra, em Maracanaú, aqui na zona metropolitana de Fortaleza, repito, poderá ser liberado para jogos da primeira divisão. Ao vivo, Fortaleza, sem a gravação Falhers, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Super Kilmer! Esse Ferroviário vai fazer bonito, viu, na Copa do Nordeste? Eu já pedi ao pessoal do Ferroviário que eu quero vaga na Sul-Americana daqui a 3 ou 4 anos, se não for pedir demais. Esse Ferroviário só me dá alegria. Valeu, Kilmer! Obrigado. Mas segunda-feira vamos torcer pelo Barbalha. E aí, Kilmer, Ferroviário ou Barbalha? Eu, Ferroviário, sem dúvida. Eu torcer Barbalha. Rapaz, você é caririense, rapaz. Você não pode fazer isso, não. É, Barbalha. O povo sabe. Você é Brejo Santense. Você é Brejo Santense, lembre-se disso. Não, mas eu sou Ferroviário acima de tudo. Ah, tá. Pois quando você vier de Guanabara, quando parar em Barbalha, você nem desça, viu? Rapaz, assim, o Kilmer é muito querido. Barbalha está no meu coração sempre, até porque o manto sagrado barbalhense é lindo, mas o Ferroviário é acima de tudo. E eu tenho uma camisa do Barbalha, tá no saquinho, na embalagem, tá com uns 3 ou 4 meses para lhe entregar. E cuidado com o Antônio Félix não puxar no seu pé à noite, viu? Você sabe que Baixinho, que é embaixador de Barbalha, primeiro único. Com certeza. Primeiro e único, já me deu a camisa, tá guardada, e aí o Marco Valério vai me dar a segunda. Com certeza. Eu adoro Barbalha, terra de
Santo Antônio, espetacular. Cidade, uma das mais bonitas cidades do Cariri, depois Muito de Brejão. simpática, muito querida mesmo. Cidade de Barbalha é muito boa, muito E querida. sempre que a gente Verdade. vai lá no Inaldon, a gente é muito bem recebido, né? E com aquele muito bolo bem tá recebido. bom, legal, é que é bom, né? Ou nem se fala, né? Mas devagarzinho, mas você vai demorar pra se limpar com o povo de Barbalha, viu? Valeu, Ô, Kilmer! filho. JF. Não Valeu, faça isso Kilmer, com um seu abraço. colega, não, que ele é gente boa. Vamos em frente agora, fechar o programa com ele, o Verdão. O moço do nariz empinado. Mas ele é gente boa, Rapaz, ele tá todo elegante hoje, né? Não, ele sempre vem elegante pra esse programa. Não, nem sempre. Ixi. Ele vem às vezes com a Ai. camisa que eu vou te contar. Quando ele vem com aquela jaqueta, João Não, Filho. não, eu tô... Ó, você tá vendo, eu tô tentando, né? Dessa vez você tentou, já. É porque ele é do contra, né? Até quando eu digo uma coisa que ele sempre diz, ele quer ser contrário. Mas é um jogando pro outro, sei não, viu? Vamos lá, falar do Verdão, que amanhã... É por isso que ele me aguenta, já são mais de 10 anos. Oh, coisa linda. Vou pro céu. Amanhã, pela manhã, a equipe do Icasa tem folga, né? O elenco todo tem folga e volta aos trabalhos apenas à tarde lá no CT Praxedão. Um trabalho com bola, leve ainda, mas deve acontecer à tarde lá no CT. Bem, lembrar o torcedor mais uma vez que sábado, dia 21 de janeiro, acontece o primeiro jogo treino do Icasa, que será contra a equipe amadora do Novo Horizonte. Essa movimentação vai acontecer lá no CT Praxedão. Não vai ter ingresso, né? A entrada está liberada, os portões estarão abertos para o torcedor que quiser acompanhar essa primeira movimentação. E a gente acredita, né, que a partir da próxima semana esses trabalhos com bola sejam intensificados, né, com o técnico Marcelo Vilar. A equipe do Verdão, que ainda busca um zagueiro no mercado, tá difícil de achar, né? 2 jogadores acabaram não tendo, né, não fecharam com o Icasa. Um chegou a ser anunciado, mas depois a negociação acabou não vingando. Depois o Icasa foi em busca de um outro nome que alegou problemas pessoais, que a gente até trouxe aqui, né, a questão do André Santos. E agora em busca de um novo zagueiro. Tá difícil, mas a diretoria segue no mercado. E o meio atacante Fernandinho, que a gente destacou em programas anteriores que ainda não tinha chegado, chega na próxima quinta-feira, pelo menos é essa a previsão, né? O Fernandinho esteve na Taça Fares Lopes, está lá em São Paulo e chega aí para se juntar com o elenco do Icasa, que nesse momento, Marco, trabalha com 28 jogadores. Com a chegada do Fernandinho, né, 29, e ainda aguarda-se também um jogador da base chamado Rosalino, que também estava no elenco da Fares Lopes, para fechar aí os 30. E com o zagueiro for contratado, os 31, né, que o Fabiano Rodrigues prometeu que estariam nesse elenco de 2023. Tá legal, tá aí tudo no Verdão do Cariri pro ouvinte do Vale Esportes nesta terça-feira. Até amanhã, Luiz. Até amanhã, com muito mais do Verdão do Cariri, aqui na programação da Vale FM. Um abraço, JF. Agradecer a quem nos acompanha no nosso canal no YouTube, nosso muito Rádio obrigado. Vale FM 99 Oficial, Valério. oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Mas, Valério, o futebol tá muito fácil, viu? Você sabe Tá, quanto o Vasco da Gama pagou pelo lateral esquerdo Lucas Piton? Lucas Piton é aquele revelado Que pelo é Corinthians? revelado pelo Corinthians. Ah. Foi pro Vasco, né? A negociação fechada. 16 milhões de reais. Rapaz, vale não. E assim, pra clube grande é um jogador tido como barato, né, João Filho? Eu acho muito dinheiro. É. Eu acho muito. Sinceramente, 16 milhões. Só porque ele foi revelado pelo Corinthians, Não, rapaz. porque não tá com essa. Não tem essa qualidade toda, não, Marco. Pra 16 milhões de reais. Pelo João amor de Filho, Deus. Pessoal, 16 milhões pra clube grande de Série Não A é é nada. dinheiro de pizza. Não é nada. Não é não. absolutamente nada. Eu, particularmente, acho muito dinheiro investido. Por exemplo, o Flamengo não contrata jogador de 16 milhões. É de 60, 80, é de não sei quanto. E o Vasco está próximo de anunciar o Jair, que era volante do Atlético Mineiro. Muito bom jogador. É um jogador de muita Muito qualidade. bom jogador. O Jair está próximo do Vasco e contratou também o goleiro Ivan. Você lembra do Ivan, que surgiu na Ponte Preta? Foi pro Corinthians, o Corinthians o emprestou, eu acho que vendeu ele pro Zenit da Rússia. E daí o Vasco já anunciou o Ivan. Já tá lá o Pedro Bom Raul. goleiro também, viu? É um bom goleiro, o Ivan. O Vasco vai montando uma equipe competitiva, sem loucuras de contratar grandes medalhões, mas vai montando um time bem interessante para se estabilizar, né, João Filho? Sem aquele risco de estar caindo, estar correndo risco de algum rebaixamento, para se estabilizar com a grandeza que o Vasco tem e quem sabe daqui a alguns anos voltar
a disputar os principais títulos. Alguns jogadores que foram contratados, como Robson Bambu, que pra mim não dá pra defender clube grande. Léo Pelé também pra mim não dá, mas que o Vasco entende que pode dar certo no elenco, né? Você já tá sendo contra, né? Vamos embora, JF. Eu tô doido pra ir. Amanhã a gente Aliás, volta. eu tenho reunião com o Boi daqui a pouco. Vem aí a resenha do Lula. Com direito à picanha. Um abraço, gente.